A sustentabilidade do setor citrícola dos Estados Unidos está ameaçada pelo clima, de acordo com um artigo divulgado pelo CPEA. A estimativa é que nos Estados Unidos a produção de laranja e a rentabilidade sejam menores nesta temporada. E sobre isso nós vamos conversar agora com a pesquisadora do CPEA, Fernanda Geraldini. Boa tarde, Fernanda. Seja muito bem-vinda ao Mercado e Companhia. Oi, boa tarde a todos. Quais os danos o clima pode trazer a curto e médio prazo para essa cultura? Bom, lá na Flórida, a questão, na verdade, não é só o clima, né? A Flórida é um estado dos Estados Unidos que é o principal produtor de laranja, na verdade já foi, né? E eles vêm sofrendo há muitos anos com o greening, né? Que é uma doença também bastante devastadora aqui no Brasil. No caso do greening, ele já vem diminuindo a produção local já há alguns anos, eles já estão produzindo bem abaixo no potencial. E esse ano especificamente, eles estão com o agravante climático, que é principalmente aí a ocorrência de furacões. Eu estou falando até no plural aí, porque a gente teve um furacão que atingiu o estado no final de setembro, mas ontem teve uma tempestade tropical que também atingiu o local, apesar de bem mais brando do que o primeiro, né? Mas já é um outro fator aí que também pode trazer preocupações quanto à produção deles. Mas uma produção já fragilizada pela doença aí, que já está diminuindo bastante o potencial produtivo e a produtividade, com certeza deve ter aí impactos ainda mais significativos na produção por conta da passagem do furacão. Em menos de 2 meses teve Ian, teve Nicole, com certeza trazendo eventos muito devastadores. Agora, com a menor produção nos Estados Unidos, o país ele deve aumentar o volume de suco de laranja importado? O que você acha? É bem provável que sim, viu? Na verdade, os Estados Unidos eles já têm dependido muito do suco de laranja importado, né? A produção deles já não tem sido realmente suficiente para atender a demanda e a importação ela tem aumentado. O Brasil ele tende a ser aí um dos principais países a suprir essa maior necessidade, que inclusive não é só por conta da baixa produção desse ano, tá? Os estoques de suco de laranja deles vêm aí se reduzindo ano a ano por conta da baixa produção histórica, realmente por conta do greening. E Então, aqui, esse ano é um agravante realmente aí, que a produção deles deve cair ainda mais. Na verdade, deve ser bem baixa mesmo a produção, e isso deve refletir em aumento, sim, das importações. e aqui no Brasil, qual que é a perspectiva para a produção e rentabilidade? Bom, aqui no Brasil, falando especificamente de São Paulo, né? São Paulo, Triângulo Mineiro, que é a principal região produtora, a gente tem a estimativa do Fundecitrus, que é de uma produção mais ou menos 19% superior à da safra passada, a safra atual é 22, 23. Então, essa safra seria de mais ou menos 314 milhões de caixas. Só que essa produção, por mais que é 19% maior do que a passada, não é uma produção que caracteriza um excesso de oferta, tá? Porque a safra passada, na realidade, foi muito baixa. E a anterior também. Então, foram 2 safras muito baixas e agora uma safra dentro da média. Então, o cenário de oferta aqui no estado de São Paulo, na verdade, não tem sobra de matéria-prima, tá? Para a indústria de suco. Então, a indústria, ela até, se fosse ver, precisaria de uma safra até maior do que a atual, porque com um cenário aí de recuperação de demanda, provavelmente, dos Estados Unidos, é bem provável aí que os estoques de suco eles nem se recuperem esse ano mesmo com a recuperação da produção. Então, a gente tem um cenário aí que a oferta provavelmente pode ser até inferior do que a demanda. Então, isso é bastante positivo se a gente for pensar em preço aí para o produtor de laranja ou até mesmo para a própria indústria aí na comercialização da commodity. Tá certo, Fernanda. Obrigada aqui pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigada.